Vai. Boa noite aqui, todos os trabalhadores e trabalhadoras, todo o nosso público aí, que sempre está aí nos assistindo toda terça-feira, né? Essa aqui é mais uma live do Sintect MG. Essa live que é realizada aí todas as quartas-feiras, né? Às 19 horas, sempre com um tema diferente aí para a gente debater com os trabalhadores e trabalhadoras nesses tempos de pandemia, né? Momentos muito difíceis que a classe trabalhadora, inclusive nesse tempo, sofrendo muitos ataques do governo federal, e a gente trouxe aqui hoje duas convidadas para poder fazer esse debate. Aliás, já justificar aqui o companheiro Israel, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Belo Horizonte, passou mal e, infelizmente, não vai poder participar aqui com a gente dessa live. O Israel, que ontem, juntamente com o sindicato Sindibel, realizaram um ato, né, no Dia Mundial aí da Enfermagem, né, e lembrando as mortes, né, dos profissionais da saúde que vem acontecendo, inclusive com o Brasil já superando aí a China em número de mortes de profissionais de saúde. Então, deixando nosso abraço aqui para o companheiro Israel, estimar melhoras para ele, porque tem muita luta pela frente e nós vamos precisar dele firme aí com os trabalhadores municipais que estão nessa ponta aí, enfrentando a pandemia todos os dias. Bom, quero apresentar nossas convidadas aqui. Oi, Flávia. Oi, Neila. Tudo bem? A Neila Batista, que é uma companheira que está sempre com a gente na luta, é assistente social e é assessora no gabinete da deputada Beatriz Cerqueira, né? A Neila, que sempre trabalhou com esses projetos sociais e foi também diretora do Ministério do Desenvolvimento Social no governo Lula, né, Neila? E a Flávia, companheira nossa também, né, Flávia, da UFMG, uma gaúcha radicada em BH, né? Doutora em epidemiologia, professora da UFMG e trabalha com temáticas relacionadas com saúde sexual e reprodutiva. Atualmente faz parte da Rede Covida, né? Pesquisando aí questões relacionadas à pandemia do Covid-19, né? A Covida que é uma rede de pesquisadores que está na linha de frente também atuando nesse trabalho. Nós, trabalhadores dos Correios, ficamos muito felizes aqui com vocês presentes aqui no dia de hoje, né? E poder tratar essa temática de extrema importância e a gente debater um pouco sobre a questão das políticas públicas e, né, essa questão da saúde pública em tempos de pandemia. Então, queria convidar a primeira convidada nossa, companheira Flávia, para fazer a sua exposição. Quando tiver faltando um pouquinho, a gente dá um toque, beleza? E te avisa do final, tá bom? Flávia, a palavra é sua. Robson, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Então, eu sou professora da UFMG, da Faculdade de Medicina. Tenho trabalhado mais com questões de saúde sexual e reprodutiva, como o Robson falou, mas agora eu estou me dedicando há 2 meses, estou trabalhando só com a questão do Covid mesmo, do Covid, desculpa. Deixa eu só... Eu vou passar para vocês uma apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do Covid e da democracia, porque a gente ouve muito falar que a epidemia do Covid, que a pandemia do Covid, né, ela é uma pandemia democrática. Então, eu poderia começar a minha apresentação como a maioria das pessoas vai falar, sobre os números da Covid hoje. Então, que a gente tem mais de 4 milhões de casos no mundo, a gente tem mais de 180 mil casos no Brasil e 12 mil mortes. Mas o que eu quero falar com vocês é, a gente ouve muito falar que a pandemia é democrática. Será? Tem algum aspecto do vírus que vai tornar esse vírus democrático?
Quando a gente trabalha com clínica dentro da medicina, a gente estuda o sujeito. E, olhando pela ótica do sujeito, realmente, o vírus não vai escolher se ele vai infectar uma pessoa branca, uma pessoa preta, se ele vai infectar uma pessoa pobre, uma rica. Mas olhando pela ótica da saúde coletiva, a gente olha de outra forma. A gente estuda o adoecimento na população. E aí, a gente consegue ver que existem diferenças nessa população, e são diferenças sociais, diferenças determinadas por políticas públicas também, e que podem ser reforçadas ou ser minimizadas por essas políticas públicas, que vão ditar quem vai adoecer. Então, eu vou falar isso um pouquinho para vocês. A OMS, ela adota um modelo para pensar saúde e doença, que é o modelo dos determinantes sociais em saúde. Existem várias críticas a esse modelo, mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente sempre considera as condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam no adoecimento do sujeito, e também as condições de vida e de trabalho na qual ele se encontra. Então, por isso, é impossível a gente falar de uma pandemia dessa magnitude sem falar das desigualdades que ela provoca. E as desigualdades que fazem com que determinados sujeitos vão adoecer e morrer mais do que outros. Então, eu queria trazer para vocês hoje 3 tipos de desigualdades que a gente ouve falar pouco, e a TV, a mídia, enfim, não falam tanto dessas desigualdades, e são desigualdades importantes nas quais a gente deveria estar pensando. Então, a gente vai ter desigualdades regionais, de classe social e raça e de gênero. As desigualdades regionais, por exemplo, quando a gente vê um mapa sobre o adoecimento por Covid no Brasil, a gente vai ver que a maioria dos casos se situa em São Paulo. Esse é o mapa que a gente normalmente vê. Mas esse é o mapa que a gente deveria estar vendo. Por quê? Porque esse é um mapa padronizado pelo número de habitantes de cada região. Então, quando a gente vai ver esse mapa, a gente vê que o problema maior da Covid está lá no norte, né? A gente vai ter aqui no Sudeste, pegando São Paulo, que é tão falado assim, né? Que a gente ouve falar mais, a gente tem 111 casos a cada 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, são 17 casos a cada 100 mil habitantes. Isso, se a gente comparar com o Amapá e com o Amazonas, esses estados passam de 340 casos a cada 100 mil habitantes. Então, comparando Minas Gerais com o Amazonas, a gente tem 20 vezes mais, uma incidência 20 vezes maior no Amazonas do que em Minas Gerais. E isso é contrastante com a distribuição dos leitos de UTI no país. A gente vê que enquanto os casos eles estão concentrados na região norte, né? Essa incidência maior está concentrada na região norte, a gente tem os leitos concentrados na região sul e sudeste. Isso é uma desigualdade regional que a gente deveria estar abordando. E isso poderia ser solucionado por políticas públicas ou minimizado por políticas públicas. E a gente sabe, por um estudo feito aqui na UFMG, que os leitos de UTI do SUS a gente vai ter um colapso dessa rede do SUS com uma lotação dos leitos de UTI. E isso já começou agora em maio, mas vai se estender durante vários meses. Por exemplo, em Minas Gerais, está previsto que o esgotamento desses leitos de UTI se dê em julho, e que a gente fique até setembro né, com uma demanda maior do que a gente pode acolher. Quando a gente fala de desigualdade de raça e classe, vocês vão me dizer, como assim desigualdade de raça e classe no adoecimento por Covid? Bom, já tem estudos nos Estados Unidos mostrando que a gente não tem só uma diferença no adoecimento, mas também em como as ações de saúde são direcionadas. Por exemplo, pessoas que vêm de vizinhanças mais pobres ou com maior proporção de imigrantes são menos testadas nos Estados Unidos. Além disso, essas mesmas pessoas e também pessoas que moram em bairros onde as famílias são maiores e onde a população é predominantemente negra, são as pessoas que testam mais positivo. Então, assim, a gente testa menos gente
que é mais positiva. Então, a gente deixa de conhecer direito essa população e a gente também não consegue rastrear os contatos para pensar em como minimizar essa situação da pandemia. Se a gente olhar uma das cidades que fez esse estudo para entender um pouco a questão da classe social relacionada à pandemia do Covid aqui no Brasil, foi São Paulo. E se a gente olhar o mapa de São Paulo, a maior parte dos casos está nas periferias, né? Nas periferias da cidade. Então, onde tiver mais roxinho nesse mapa é onde está a maior parte dos casos e dos óbitos. Quando a gente olha esse mapa, ele se sobrepõe muito ao mapa do índice de desigualdade social, que também a gente vai ter, né, uma maior ocorrência nessa parte mais periférica da cidade. Só para vocês terem uma ideia, onde tem o maior número de óbitos de São Paulo é a Brasilândia. Se a gente for comparar o lugar que tem os menores números de óbitos, né, são os Jardins, o Morumbi. E aí, só para mostrar como a questão social ela vai determinar o adoecimento em saúde. E se a gente não tiver política pública bem pensada e de forma adequada, a gente não vai conseguir. A pandemia ela vai agravar as desigualdades que já existem. E a gente também pode falar de uma outra desigualdade que é muito importante no caso da pandemia do Covid, que são as desigualdades de gênero. Como assim desigualdade de gênero? Bom, as mulheres elas representam quase 70% da força de trabalho no setor saúde. Isso que o Robson falou no início, das pessoas do setor saúde, né, estarem na linha de frente e a gente já ter ultrapassado a China em número de mortos por Covid entre profissionais de saúde, expõe ainda mais as mulheres. Além disso, com o fechamento das escolas, as mulheres que estão trabalhando em home office hoje, que têm, né, que podem estar trabalhando em home office, elas muitas vezes são sobrecarregadas pelo trabalho doméstico que elas têm que fazer, cuidado com os filhos e ainda a questão do home office. A gente sabe que as mulheres são majoritariamente as responsáveis dentro da nossa sociedade pelos cuidados domésticos, né? E isso fica ainda mais evidente em épocas de pandemia. As mulheres, elas também fazem são a principal força de trabalho em ocupações informais e mal remuneradas. Por exemplo, se a gente pegar o trabalho doméstico remunerado, as mulheres são 92% desse trabalho doméstico. Então, quando algumas mulheres podem ficar em casa e fazer o trabalho doméstico, outras que faziam esse trabalho doméstico muitas vezes são dispensadas e ficam numa situação mais vulnerável ainda. Então, essa pandemia ela pode agravar essas desigualdades entre os diferentes grupos de mulheres também. A gente também tem uma outra questão que tem sido evidenciada em vários países, que é o aumento da violência doméstica, que ocorre, claro que a gente sabe que a raiz disso vem do machismo, mas, né, de toda uma construção, mas que hoje se agrava porque as pessoas estão ficando mais em casa, elas estão convivendo mais intensamente, e além disso, a gente sabe, existem algumas indicações de que o consumo de bebida alcoólica tem aumentado, especialmente no ambiente doméstico, e tudo isso é um risco para a mulher. A gente também tem evidências internacionais de que vai haver uma redução no acesso à contracepção e planejamento familiar. Então, as empresas farmacêuticas que fabricam a contracepção, elas se situam principalmente na China e na Índia, que foram países que tiveram o fechamento de várias indústrias em função das quarentenas. E com isso, a gente tem uma escassez de contracepção no mercado internacional. E, além disso, mesmo que a mulher consiga acessar, se espera que tenha um aumento no custo. E isso pode vir a gerar um aumento de gravidezes não planejadas. Por fim,
uma notícia, né, para falar um pouco também dos homens nesse cenário, a gente tem visto internacionalmente, mas isso também se reproduz aqui no Brasil, que as mulheres adoecem mais por Covid, mas os homens morrem mais. Isso é né, já existem alguns estudos que mostram isso para outras condições, desde o início da década de 90, mas a gente vê que para a Covid também isso acontece. Então, quando o presidente pergunta para a gente assim, ele pergunta, e daí? Né? Quando ele fala aquela frase, eu lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Quando a gente estava com 5 mil óbitos, eu vou tentar responder para ele um pouco o que a gente poderia fazer, o que ele poderia fazer enquanto presidente, né? Bom, pensando no número de casos, projeções e subnotificações, quando a gente olha a situação do Brasil, e esse é eu estava até conversando com o pessoal antes de começar a transmissão, quando a gente olha esse cenário, que é um cenário que eu fiz essa tabela 2 dias atrás, e hoje o Brasil já não está mais na 8ª colocação de número de casos confirmados, a gente já está na 6ª. Mas quando a gente olha esse cenário, a gente vê que o total de óbitos por 1 milhão de habitantes, o Brasil não está na pior colocação. Quando a gente olha o total de casos confirmados, a gente está subindo rápido, mas assim, também, né, a gente não está na pior colocação. Só um minuto. O que acontece? Esses dados, eles são um pouco complicado da gente falar a partir deles, por quê? Porque a gente vai ter países em diferentes momentos da pandemia. Então, enquanto a gente vê que o Brasil e a Rússia, por exemplo, estão tendo um aumento de casos, a gente vai ver que Estados Unidos, Reino Unido, que também estão ali entre os 10 com maior número de casos, estão numa situação um pouco estável, começando a reduzir o número de casos, e a Espanha e a Itália já estão numa redução mais significativa. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa tabela, na verdade, é para esse número aqui, o número de testes por 1 milhão de habitantes. Quando a gente olha o número de testes por 1 milhão de habitantes dos 10 países com o maior número de casos, e aqui eu inseri a Coreia e a Islândia, porque são países que têm políticas exemplares no controle da pandemia. Quando a gente olha esses números de testagem, a gente vê, por exemplo, que o Brasil testa quase 100 vezes menos do que a Islândia. O Brasil... Ok, a Islândia é um país com 350 mil habitantes, então é difícil da gente comparar. Mas vamos então comparar com os outros 10 países que a gente tem, os 10 primeiros países aqui. Mesmo assim, mesmo em comparação com o Irã, por exemplo, o Brasil testa pelo menos umas 4 vezes menos, né? 3 vezes e pouco menos que o Irã. Qual é o problema disso? O problema é que a gente tem uma subnotificação muito grande. Ou seja, existe um estudo da Universidade Federal de Pelotas, que foi feito lá no Rio Grande do Sul, e que mostra que para cada caso notificado, a gente tem, naquelas 9 cidades pesquisadas, cerca de 12 casos que não foram notificados. Aqui em Minas, foram liberados os dados de um estudo que foi feito pela Universidade de Ouro Preto e também aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, que mostram que aqui a subnotificação é de cerca de 16,5. Então, para cada caso notificado, a gente tem 16,5 casos que não foram notificados. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao invés de 180 mil casos no Brasil, né, se em todos os lugares a subnotificação for tão grande assim, talvez a gente tenha 10 vezes mais do que isso. Então, a situação ela pode estar muito pior.
não testar nos dá uma sensação de segurança, porque a gente acha que não tem tanto caso assim. Há poucos dias atrás, na TV, foram feitas várias reportagens falando como Minas Gerais era um estado que tinha poucos casos, que a nossa incidência estava boa. Mas será que a nossa incidência está tão boa assim? Minas Gerais é um dos estados que tem a maior fila para testagem do Brasil, fila aguardando testagem, né, do Brasil. Essa subnotificação, ela também fica evidente quando a gente olha os casos de síndrome respiratória aguda grave. Para vocês terem uma ideia, em preto e azul, a gente pode ver aqui os últimos anos, a lista dos últimos anos. E aqui em verde é o que aconteceu esse ano. Então, a gente teve um aumento expressivo no número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Mesmo que a gente não tenha uma notificação tão grande de casos de Covid, e isso é bem discutível, porque eu acho que é uma notificação que já é grande, poderia ser muito maior, a gente vê que ela está subnotificada, porque a gente tem quase, dependendo do lugar do Brasil, a gente tem mais de 1000% de aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. E a gente já viu que isso depende, que isso não se distribui de forma igual na população. A gente tem mais entre pessoas mais pobres, a gente vai ter mais entre pessoas no norte do país, a gente vai ter mais entre mulheres, a gente vai ter mais óbitos entre homens. Bom, então, só para acabar aqui, o que a gente tem? Há poucos dias atrás foi exibido foi muito visto um vídeo que falava sobre a quarentena tá salvando o país. O que ele mostrava? Que a gente tem um aumento grande do número de casos. Nessa curva a gente pode ver o aumento do número de casos. Só que o que a gente não vê é essa curva, que é uma curva de tendência logarítmica. Ela não nos mostra o número de casos, mas ela nos mostra a tendência da epidemia. Então, quando a gente olha a curva até o finalzinho de março, ela está com uma tendência de crescimento muito rápido. Quando a gente começa a ter os efeitos da quarentena, que iniciou na segunda semana de março, a gente vai ter uma mudança na tendência, e aí o crescimento ele vai ser menor. O que isso se reflete? Quando a gente olha as projeções, esse é um estudo de uma universidade da Bahia, se a gente mantiver o nível de isolamento atual, né, o nível de quarentena atual, que é no Brasil de 52%, daqui a 15 dias a gente vai ter 340 mil casos. Agora, se a gente acabar com a quarentena, em 15 dias a gente vai ter 850 mil casos. Bom, eu tenho que acabar rapidinho. Isso aqui era só para mostrar alguns países e como eles reagiram para tentar reforçar as medidas de quarentena. Por exemplo, 2 países que são países neoliberais com economias muito voltadas para o mercado e tal, como os Estados Unidos e a França, liberaram pacotes de apoio à economia. A França, por exemplo, mantém os salários integrais dos trabalhadores pagos pelo governo, além de pacotes para reforço da economia. Na Argentina, a gente também tem um endurecimento das medidas de quarentena. Então, a Argentina foi um dos países que conseguiu lidar muito bem com a Covid e a gente vê que existem políticas públicas elaboradas para manter a economia também, né? Quando a gente vai ver no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem um gasto que foi divulgado pelo governo de 60 bilhões para o auxílio emergencial. Mas uma semana antes ele divulgou que auxiliaria os bancos em 1,2 trilhões. Ou seja, a gente ouve muito falar sobre os gastos com o auxílio emergencial, mas isso é um problema, mas a gente não tem falta de dinheiro. A gente tem
um direcionamento, né? As escolhas políticas que foram feitas é que são questionáveis. Então, sim, a gente tem o que fazer, presidente. Por exemplo, a gente deve usar máscara, restringir a circulação de pessoas, testar mais para conhecer a pandemia, só flexibilizar as medidas de quarentena quando tiver redução do risco sanitário, ou seja, quando a gente começar a ter redução dos casos, suporte às pessoas que ficam em casa com manutenção dos pagamentos de forma integral e crédito aos micro e pequenos empresários para manterem os empregos. Então, bom, eu vou finalizar aqui, mas era só para mostrar um pouquinho que a gente tem o que fazer em relação à pandemia e que as escolhas políticas elas vão determinar o rumo que a gente vai ter. Então, obrigada. Flávia, então a gente tem que fazer, né? Só não querem fazer, né? Bom, eu vou passar aqui já para a companheira Neila fazer as suas considerações também, e depois nós vamos pegar umas perguntas dos internautas aí para poder falar um pouco mais. Tá bom? Neila, vamos lá? O microfone. Não, ainda está fechado. Aperta no microfonezinho aí. Agora. Deu? Agora tá me ouvindo? Vamos lá. Perfeito. Então, boa noite a todos e todas. É bom a gente poder encontrar e poder trocar um pouco de ideias e opiniões, reflexões. Até parece que eu e a Flávia já nos conhecíamos e que a gente tinha combinado as conversas ou tinha conversado a respeito do assunto, porque eu queria abordar um pouco na linha do que ela abordou, né? Realmente muito importante as informações que ela trouxe, exatamente porque a gente vive uma situação em que aquele que deveria ser o principal líder nesse processo é uma pessoa que nega o problema. E, ao negar o problema, ele cria na cabeça das pessoas, de muitas, infelizmente, a ideia de que o problema não é tão grave, que a situação não é assim tão desesperadora, né? E comete um crime, na minha opinião, ao induzir as pessoas a uma falsa ideia de que nós não estamos assim com um problema tão grave, quando, na verdade, estamos, né? A situação me parece longe ainda, né, pelos dados que a Flávia mesma apresentou, e todos os que têm conhecimento, que têm se dedicado a estudar, a conhecer essa situação, dizem que nós não sabemos quando nós teremos uma situação mais favorável. É certo que esse tempo chegará, entretanto, ninguém se arrisca a dizer quando. Exatamente por conta de situações como essa que a gente assiste no cotidiano, né? Aqueles que negam, aqueles que fazem movimentos no sentido de que a vida volte à normalidade, quando não é possível pensar em normalidade. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente distinta, nova, que nunca vivemos. Então, não tem essa história de voltar à normalidade. Nada será como antes, né, amanhã. Isso é uma verdade. Então, é preciso que a gente reforce, fale o tempo todo sobre essa questão com todo mundo. A situação não é simples, é grave, é possível que nós, cidadãos, possamos fazer muito, mas é absolutamente necessário, imprescindível, que os governos federal, estadual, municipal, façam muito.
é necessário. Sem política pública, sem ação governamental, sem recurso público, é impossível que a gente dê conta de fazer esse enfrentamento de modo a preservar as vidas, que é o mais importante, né? Eu me lembro de muita gente dizendo, com toda razão, que um CNPJ, ou seja, né, uma identidade, uma empresa, ela pode se recuperar mesmo muito mal ou mesmo depois de morta, ela pode voltar a funcionar. Agora, um CPF, que na verdade não é só um número, é um ser humano, não ressuscita. Então, é por isso que nós precisamos estar atentos, né, e atentas às condições que estão colocadas no Brasil. A situação é grave. E negar é uma forma que a gente tem de dizer que o problema não existe, quando, na verdade, ele existe, é grave e vai ficar mais complexo. A gente diz isso para apavorar, para desesperar? Não, a gente diz isso porque é preciso que a gente cobre as ações das autoridades e é preciso que nós também façamos a nossa parte. Então, essa discussão do isolamento social, ela é fundamental, embora seja, de fato, algo muito difícil, principalmente para quem é mais atingido pela pandemia, que são as pessoas pobres, são as pessoas negras, são as mulheres, são os que moram longe, são aqueles todos que trabalham em serviços de prestação de serviço, em contato permanente com o público. Então, é uma situação que não é simples. Moram em locais extremamente apertados, né, em que estar convivendo ali o tempo todo coloca em risco o aumento da violência doméstica. As mulheres, as crianças e adolescentes são as principais vítimas, mas os idosos também são vítimas desse processo, né? Então, como disse a doutora Flávia no início, infelizmente, o vírus ele não define quem é que ele vai infectar, mas, com toda certeza, as condições de vida, a desigualdade social que nós temos no país indica claramente que as pessoas com menos condições socioeconômicas, as pessoas que estão mais vulneráveis, as pessoas que moram longe, essas pessoas serão as pessoas que morrerão, né? E isso na história, se a gente voltar, nem é tanto tempo, não. Voltar agora, há 2 meses, a gente já vê claramente a diferença no indicativo de onde e quem morreu pela pandemia, como a Flávia apresentou aí nos mapas e nos gráficos, né? E nós não estamos falando de outros países, não, nós estamos falando do Brasil mesmo, né? É impressionante como que muita gente ainda segue achando que não, que pode voltar a abrir comércio, que a vida pode acontecer, né? Porque não é verdade, né? E todas as medidas propostas, né? E aí eu quero entrar um pouco no caso de Belo Horizonte. Felizmente, a gente tem ainda contado com uma decisão bastante acertada do prefeito em ser firme com ações de controle dessa circulação, mas tem muita gente, inclusive com responsabilidade pública, que tem feito um discurso, no mínimo, contraditório, né, porque quer discutir os interesses econômicos sobre os interesses da vida, né, quer discutir as condições de... Escureceu aqui, peraí só um pouquinho que eu vou variar. Quer discutir as condições de volta a um trabalho, e eu fico me perguntando, para quem, em que condições, não é? Então, nessa hora é que a gente vê a importância, por exemplo, da renda, o auxílio emergencial, que infelizmente está sendo muito mal gestado e encaminhado pelo governo federal, porque a gente descobriu essa semana, né, triste notícia, do recurso colocado à disposição,
praticamente 190 mil militares que não deveriam ter recebido, receberam esse recurso indevidamente, enquanto pessoas que não têm absolutamente nada estão sendo expostas ao risco da contaminação, tentando receber R$600. Essa é a realidade que a gente vive, esse é o Estado brasileiro que lida com essa pandemia, né? De um lado, negando, dizendo que não existe e que não é tão grave assim, do outro lado, aquilo que, com muito esforço, setores progressistas no Congresso Nacional conseguiram votar e colocar em auxílio à população, não chega a quem mais precisa. Então, a gente só pode concluir uma coisa, Robson, é que, infelizmente, nós vamos demorar talvez mais tempo a sair dessa situação de pandemia e sairemos, com certeza, com muitas, mas muitas vidas perdidas que necessariamente não precisava acontecer, né? Exatamente pela forma de irresponsável com que é tratado o tema, tanto pelo governo federal, quanto aqui no caso de Minas Gerais, pelo governador, que na ânsia de atender os interesses de setores da indústria, a FIENG e seus associados, trabalha com uma hipótese que é absolutamente sem base, né? Porque exatamente a Flávia informou, nós não temos a testagem, temos uma subnotificação e cidadezinhas que não têm absolutamente nenhum consultório médico, que ainda não tem casos, elas terão casos, né? Porque o vírus não tem barreira geográfica, não tem fronteira para ele, né? Então, nós vamos assistir uma situação de agravamento, na minha opinião, por irresponsabilidade do gestor que tem interesses muito específicos colocados acima da vida, né? Por isso que a gente tem insistido, feito um esforço coletivo com entidades, o Robson mesmo parte do processo aí como sindicalista da Central Única dos Trabalhadores, que tem buscado articular uma rede de apoio aos trabalhadores das periferias, porque o Estado está falhando nesse apoio, né? E buscado minimizar a situação de fome que vai chegar. A sensação que dá, e aí eu já vou encerrando, é que parece que é intencional por parte do governo federal dificultar o acesso ao auxílio, é intencional do governo do Estado não fazer nada, transferir toda a responsabilidade para o prefeito de um município com 4, 5 mil habitantes decidir se faz ou não faz, né, o isolamento social, sem oferecer nada em troca, né, sem correr atrás de buscar recursos para ampliar a testagem, pelo contrário, começa a exigir, inclusive dos trabalhadores públicos, a quem ele não paga como devia, como, por exemplo, os professores, né, que estão sem receber 13º, que não sabem se vão receber salário esse mês, né, ele exige que trabalhe usando seus equipamentos, usando sua internet, usando sua conta de energia, sem dar as condições para isso, para algo que vai ser feito, que é uma retomada de ensino à distância, que a gente já sabe de saída que 700 mil alunos, de 1.700.000 que existe na rede pública de ensino em Minas Gerais, não têm acesso a nada daquilo que está sendo oferecido. Então, é criar o próprio Estado sendo criador de desigualdades, de mais distanciamento de acesso a direito fundamental, como é o caso do direito à educação. Nós teremos muito que fazer, muita responsabilidade dos movimentos sociais, do movimento sindical, da população de modo geral, de um lado, aqueles que podem, que têm condição, se manter nesse afastamento social, estar mesmo fazendo só aquilo que é absolutamente necessário na rua, manter essa distância, porque essa ainda é a única possibilidade da gente evitar ou diminuir a possibilidade do contágio, de estar infectado, né? Não tem garantia absoluta, mas ainda essa possibilidade. Usar máscara, que é algo que é fundamental também, que muita gente usa tudo quanto é desculpa, né, para não usar.
como se sair um pouquinho não colocasse em risco a própria vida e a vida das outras pessoas. Então, é nesse sentido que eu acho que nós vamos ter que realmente nos irmanar aí nos esforços, porque senão nós vamos ver a nossa rede de saúde se esgotar, os nossos trabalhadores em saúde também adoecerem e morrerem, né? No Brasil, parece que já é o país onde mais trabalhadores da linha de frente do atendimento, como os enfermeiros, enfermeiras, falecem, né? E é isso. Então, nós temos muita ação a fazer, muita discussão e muita orientação a dar à nossa população para que a gente tenha condição de sair com o mínimo de vidas, né, poupadas desse processo. Por hora é isso. Obrigado, Neila, né? Excelente debate aqui, né? Debate de alto nível. Estou recebendo aqui mensagens de várias partes do país aqui e perguntas também, tá, gente? Só para reforçar que o companheiro Israel, que é o presidente do Sindibel, né, que não pôde estar presente aqui com a gente, infelizmente, porque ele passou mal. E para quem está chegando agora, vendo a gente está estimando melhoras para o companheiro aqui, que ele retorne rápido aí, melhore rápido, porque tem muita luta para se fazer. Lembrar que o Sindibel realizou ontem um ato muito importante, né? No Dia Internacional do Trabalhador da Saúde, né? E assim como a Flávia falou, assim como a Neila falou, o Sindibel estava na rua fazendo um ato simbólico, né? Já que não tem como aglomerar pessoas, né? Mas um ato simbólico para falar das mortes que estão acontecendo aí com os profissionais de saúde, né? Os profissionais estão na linha de frente, né? Aí na luta, né, contra a pandemia. E os dados que a Flávia apresentou aqui são bem interessantes, né, Neila? O debate, porque a gente até publicou uma matéria ontem explicando que o Brasil, né, aqui mesmo onde a gente está, já ultrapassou o número de mortos em profissionais de saúde dos Estados Unidos, que hoje é o epicentro da pandemia, né? E isso tudo por causa da política que vocês também explicaram aqui, que é a raiz do capitalismo, né? É um sistema que beneficia um pequeno grupo de ricos, né? Em detrimento da esmagadora maioria da população que é pobre. Então, a pandemia, ela desnuda esse processo de desigualdade social que o sistema capitalista impõe, né, a todas as pessoas no mundo, né? A exploração do homem sobre o homem, né? Como dizia Marx. Bom, eu tenho aqui duas perguntas. Uma pergunta para a Flávia, eu já vou fazer ela aqui, tá, Flávia? Lembrar aqui, várias pessoas participando, aqui, Rosane, da coordenadora dos dados, participando, Eliane Novaes, aqui da UNB, da Educação no Campo, os alunos aqui da Educação no Campo de Brasília também participando, pessoal do Rio Grande do Sul participando, um abraço aí, Luiz Otávio, CBD Floresta, né? Tem bastante gente aí participando, republicando o nosso debate aqui. Flávio, tem uma pergunta aqui que é para você. Eliane que fez. Queria perguntar para a professora Flávia quais são os principais impactos da diminuição dos recursos públicos para pesquisa e para o sistema de saúde público nesse momento de pandemia. A relação entre a universidade, o serviço público e o desmonte, né, a privatização que o governo vem fazendo. Você a palavra. Então, eu até tinha colocado isso no final da minha apresentação, mas eu tive que ir um pouquinho mais rápido. Um dos problemas que a gente teve foi o corte dos recursos públicos para a educação. A gente teve quase que mais de 80% das bolsas CNPq e CAPES cortadas, né? Então, assim, em determinadas áreas.
E aí, que seriam esses estudantes, principalmente mestrandos, doutorandos, que estariam dando um apoio para a gente nas universidades, que estariam fazendo pesquisa junto com a gente e ajudando a gente a combater essa pandemia. Então, esse é um dos reflexos que a gente tem. O outro é o uso do discurso de que a gente deve ajudar com o corte dos nossos salários a conter a pandemia. A gente que já não tem, já vem sem aumento há muito tempo, né? Então, assim, o discurso ele é usado de uma forma muito nefasta e a gente poderia estar fazendo muito mais do que já está fazendo pela pandemia. E o corte na saúde, a gente pode ver isso como reflexo na falta de EPIs, na falta de condições básicas para os profissionais de saúde que muitos não têm máscara. A gente recebe relatos de profissionais que estão sendo obrigados a usar máscara de pano. Isso é insalubre. Esses profissionais não deveriam estar nessa situação. Então, assim, os cortes na saúde refletem nisso, né? Da gente não ter condições de atender bem a população. Então, é isso. Beleza, obrigado. Neila, tem várias observações aqui, fora Bolsonaro, tem muita coisa que o pessoal tá agitado aqui na nossa live, participando, né? Lembrando que a nossa live é toda quarta-feira, às 19 horas, né? A gente faz um debate específico aqui, tentando incluir aí todas as categorias, todos os trabalhadores aí, né? Para a gente poder mostrar de verdade que a classe trabalhadora ela tem que se unir para dar uma resposta, né? É muito ataque que está acontecendo. Nesse sentido, né? Eu queria fazer uma pergunta aí para a Neila. É triste, né, Neila, ver o Brasil voltando para o mapa da fome, né? Que é isso que está acontecendo. Você, como assistente social, o que você pode falar, né, sobre essa triste realidade e a importância, né, dessa correlação também nesse momento de pandemia? Porque parece que o pessoal passa fome só na pandemia, né? E não é verdade. O pessoal passa fome todos os dias, a desigualdade social é muito grande, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. O seu microfone. Não, o meu tá ligado, é aí. Opa! Deu? Deu. Então, a tristeza da gente assistir o Brasil voltando de novo às manchetes internacionais, de toda a ordem, mas especialmente essa em relação à fome, é muito grande. Particularmente no meu caso, eu participei do governo Lula no segundo mandato, exatamente na Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a secretaria que desenvolvia os programas vinculados a fortalecimento e a garantia de alimentação adequada, como previsto, né, na nossa Constituição, como um direito humano, né? E Brasil, que foi referência em muitos momentos no combate à fome, volta a liderar, a população volta a viver o drama da fome. E isso é muito grave, porque quanto mais a população tem dificuldade de acessar alimento em quantidade, com qualidade, com a regularidade, maior será o investimento necessário na saúde, né? Porque é uma população que estará muito mais exposta, com muito mais facilidade de adoecer, além de uma série de outras coisas, né? Por exemplo, o desempenho escolar, ele acaba tendo uma perda muito grande, porque a fome, ela impede essa capacidade de raciocínio, capacidade de desenvolver, né, o intelecto mesmo. Eu lembro da precursora aqui em Belo Horizonte, a saudosa
professora Maria Regina Nabuco, que foi quem implantou aqui os programas de sucesso, como o Programa Abastecer, uma série de outros programas, o Restaurante Popular, a série de ações voltadas para a segurança alimentar. Exatamente, ela dizia, e pesquisadores dizem, né, o homem com fome é um homem que ele está na pré-história, ele está lá atrás, né, porque ele fica incapaz de qualquer outra possibilidade. Então, com muita tristeza que a gente vê isso. Ao mesmo tempo, a gente percebe também a capacidade de solidariedade, de ação do povo brasileiro. E aqui, quando eu estou falando disso, eu estou falando do povo mesmo, é de quem tem pouco, é de quem tem um pão e o outro não tem nada, então ele passa a ter meio pão, porque ele divide com quem não tem, sabe? É dessa população trabalhadora que entende da necessidade de se solidarizar com o outro, né? E, nesse sentido, muitas campanhas, felizmente, vêm acontecendo aqui em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil como um todo, exatamente porque falha a política pública, né? Falha o poder público, seja ele governo federal, governo estadual, governo municipal. Nós precisamos entender que não é favor, é direito conquistado, né? O direito à alimentação em qualidade, com regularidade, com qualidade. E quero dizer, então, que é preciso que a gente pense também em ações de cobrança e de fortalecimento dos espaços públicos. Recentemente, a gente estava numa luta para garantir que os Correios, que a Dataprev, né, que nenhuma empresa pública, aqui no caso CEMIG, Copasa, que elas sejam privatizadas. Por quê? Porque isso é patrimônio, é investimento do povo brasileiro há anos e anos, construindo possibilidades. O auxílio emergencial agora mesmo começa a ter alguma possibilidade de correção, de melhorar a capacidade de atendimento, graças a quem? A Dataprev, que estão sucateando e querendo entregar para o setor privado para comercializar informações e dados dos brasileiros. Então, mais uma vez, a gente entende que sem o Sistema Único de Saúde, sem a assistência social, sem a segurança alimentar, sem as empresas públicas, esse país está fadado a ver o seu povo na mais absoluta miséria. É preciso que a gente fortaleça, reconheça e trabalhe no sentido de garantir os recursos públicos para as políticas públicas. Eu queria até aproveitar para falar, por exemplo, onde a gente atua, né, com a responsabilidade que tem os parlamentares com os quais a gente trabalha. A Beatriz Cerqueira, por exemplo, das emendas impositivas da saúde que ela pôde destinar, ela fez uma construção com a representação da saúde pública, no caso aqui de Belo Horizonte, especialmente, e ela está destinando 2.835.000 para os hospitais, prioritariamente os que trabalham com o sistema de saúde, exatamente nessa perspectiva, né? Rogério Correia está destinando para Belo Horizonte mais de R$910.000 também para hospitais que trabalham com atendimento do Sistema Único de Saúde, e para setores da pesquisa, como a FUNED, né? E dentre outros, porque exatamente nós temos o entendimento de que ou a gente trabalha com um Estado capaz de fortalecer ações que sejam para todos, ou então nós não sairemos dessa situação. Nesse sentido é que nós precisamos, então, reforçar as nossas ações. Obrigado, Neila. Muito bem colocado, né? Acho que essa nós estamos caminhando aqui para os nossos finalmente, né? A gente começou com um pouquinho de atraso, mas a gente ainda tem um tempinho. E dizer que a relação entre a saúde pública e o serviço de correio é uma relação intrínseca, vamos dizer, né? E também com a educação, né? Porque
tem a ver com a defesa do patrimônio público do povo brasileiro. Porque, veja só, se não é o serviço público que o governo federal quer privatizar tudo, o Zema que quer privatizar, está atacando novamente a educação com a questão da educação à distância, né? Como é que a pessoa vai fazer educação à distância se ela não tem dinheiro para comer? Ela não tem internet, não tem computador, não tem nada. É um negócio assim, é um desrespeito dos nossos governantes, né, para com o povo. Então, você vê a relação dos serviços públicos, e quem segura a onda na hora que o bicho pega são os serviços públicos, né? O SUS que segura a onda, porque você vê, isso, o SUS está segurando a onda e o Sindibel faz muito bem essa defesa do SUS, né? E a gente tem que defender contra a privatização, tanto das universidades públicas, quanto do Correio, quanto do Sistema Único de Saúde, né? A Petrobras, CEMIG, né? Metrô. A gente tem que lutar, a educação, a gente tem que lutar em defesa, porque são esses serviços que são a base estrutural do povo. Se não tiver isso, o povo não tem dinheiro para pagar plano de saúde, né? Nos Correios a gente entende muito bem, porque como a gente está nos 5.570 municípios, e nós vamos em todos os lugares, né? Onde estradas não vão, onde internet não vai, a gente sabe a dificuldade do povo pobre. Então, é de extrema importância esse debate para a gente e a defesa do serviço público. Nesse momento mesmo, nós estamos sofrendo ataque do governo federal. Você vê o Correio trabalhando, né? Não existe uma normalidade no serviço do Correio, porque dizer que 12 colegas nossos aí no país vieram a falecer de coronavírus, né? Devido a essa política de negligência, que é a falta de equipamento de proteção individual, que também acontece na saúde, né? A reivindicação do Sindibel é para que os profissionais da saúde tenham materiais adequados para poder fazer a atividade, né? Muitos não conseguem terminar o seu plantão porque os EPIs não são suficientes, e também pela reivindicação de uma valorização do profissional que está na linha de frente nesse momento. É correto a gente cobrar uma valorização desse profissional que está na linha de frente, né? Então, como disse a Flávia, não dá para a gente cortar os salários do pessoal que está nesse momento numa luta danada, né? E o governo está indo para cima para tentar diminuir direitos, cortar, e está fazendo, né? Em meio à pandemia, de uma forma covarde, vai aprovando medidas provisórias e legislações que, quando acabar a pandemia, nós vamos ter que juntar todo mundo, organizar uma grande greve geral com tempo determinado. Porque não tem outro jeito da classe trabalhadora dar a resposta que não seja com a luta nas ruas. Então, nós temos que preparar o povo, temos que fazer live, temos que debater, temos que dar informação para organizar melhor a conscientização de classe desses trabalhadores, porque nós precisamos de lutar. É assim que a classe trabalhadora conquistou o que ela tem hoje e é assim que ela vai manter. Então, quero chamar aqui, não sei quem primeiro, mas para fazer as considerações finais agora, nesse momento, pode ser quem? Neila ou Flávia? Flávia, bom, Robson, vamos lá. Vou falar. Então, assim, eu queria só fazer uma última observação, que a Eliane até falou que a demanda dos Correios aumentou 30%, tu acabou de falar que 12 colegas foram a óbito no país. Enquanto isso, a gente vê, por exemplo, o Jeff Bezos aumentando a fortuna dele em 20%, 24 bilhões de dólares a mais, né? Então, assim, é importante a gente ver que enquanto muitas pessoas se expõem, estão na linha de frente contra o coronavírus e estão em serviços essenciais que não podem parar, outras pessoas elas estão lucrando com isso. Então, é importante a gente lembrar disso o tempo todo. E estão lucrando com o serviço dessas pessoas que estão na linha de frente também. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. Acho que essa live é importante para a gente conversar, porque as diversas áreas elas têm muito a dialogar
para a gente pensar em saídas dessa pandemia, porque a gente viu que vontade política não tem. Então, é entre nós, trabalhadores, que a gente vai conseguir construir uma saída para essa pandemia da melhor forma possível, né? Então, eu queria agradecer o convite, agradecer muito o convite de vocês, e dizer que eu e a UFMG estamos à disposição sempre. Muito obrigado, Flávia. A gente vai procurar mesmo, porque nós precisamos de ter essa relação entre categorias, né, para fazer essa luta conjunta. Neila, vamos lá para as considerações finais. A Neila, a gente que estava junto, né, Neila? Desculpa, só um comentário. Estávamos juntas aqui no sábado, né, fazendo um trabalho solidário de distribuição de cestas básicas e kits de higiene lá na comunidade do Concórdia, né, aqui em Belo Horizonte. E foi um trabalho muito bacana, e essa solidariedade ela tem que se estender, né? Porque não é só em tempo de pandemia que o povo passa fome, que o povo tem necessidade. Vamos lá? Microfone. Tá, ok? Tá me ouvindo? Ok. Então, eu costumo dizer que o que vai nos salvar é a solidariedade entre os trabalhadores, entre as pessoas os cidadãos, né? Eu acho que essa é o momento mais importante, talvez a lição mais importante que a gente esteja aprendendo nesse processo. Evidentemente que nós temos muito que fazer para frente. Sobretudo, essa importância de, primeiro, organizar aquelas pessoas a quem os direitos estão sendo negados, a quem os direitos estão sendo retirados, que é a maioria do povo brasileiro. E, sobretudo, fazer com que cada um, no seu espaço, possa ver o outro, ver que as conexões que existem, né? Então, a universidade, com a produção de conhecimento, com as informações, com a capacidade de nos ofertar dados, informações e orientar a nossa ação é fundamental, assim como é fundamental o movimento dos trabalhadores, do movimento social organizado, das lutas que se colocam no dia a dia da cidade, pelos direitos que são duramente conquistados e que são facilmente retirados. É preciso, então, que a gente tenha isso em mente, que a gente se mantenha isolado socialmente para se manter com saúde e ter condição de continuar num processo de luta, cobrando as ações de quem a gente deve cobrar as políticas públicas, os recursos públicos, para que eles possam, porque só eles é que atendem coletivamente. Quero deixar, então, um agradecimento especial, um grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente os trabalhadores dos Correios, e dizer que estamos aí firmes e vamos, com certeza, sair dessa com a nossa capacidade de resistência e com a nossa solidariedade. Um grande abraço. Obrigado, Neila. Só ler aqui um último comentário aí para finalizar mesmo. O companheiro Leonardo, que é lá do CDD Castelo, mandou aqui uma pergunta, né? Por que os trabalhadores... cadê? Você sabia o que é STT, mesmo com receita astronômica e aumento considerável nas postagens de encomendas, não deposita o nosso FGTS desde março? Isso aí tem a ver com a medida provisória que o governo Bolsonaro editou, que autorizou, né, os patrões aí a não depositarem o FGTS dos trabalhadores. Ou seja, o pessoal está trabalhando, está dando um duro danado e ainda é sorrateiramente atacado, né, com seus direitos retirados aí, do jeito que a gente está vendo. Então, assim, é importante os trabalhadores do Correio, e muito bom aí, quero agradecer as companheiras, né, a exposição, né, e a solidariedade com os trabalhadores do Correio, se colocando aí ombro a ombro para poder travar essa luta, que pela frente aí a gente tem que estar bem preparado para a gente fazer essa luta. Então, agradecer mais uma vez, agradecer a companheira Flávia, agradecer a companheira Neila, né?
Mandar um recado aqui para o pessoal do Petroleiros, que me mandou aqui. Eu tive hoje à tarde com eles, também fazendo, a convite deles, fazendo um trabalho de solidariedade lá no bairro Cascata, em Birité, entregando cestas básicas também, um trabalho muito bacana que o Sindicato dos Petroleiros está fazendo, a CUT Minas está fazendo, né? O Jairo, que é o nosso diretor lá, coordenador da CUT Minas, Denise, do Sindiúte também, e todo o pessoal que está aí fazendo um trabalho organizado para resgatar, essa base social de atividade que a gente tem que travar o diálogo com essas pessoas para a gente, né, mostrar que a gente está presente e mostrar que somente com a classe trabalhadora unida a gente pode dar a resposta contra esse sistema desigual que se chama capitalismo. Um sistema que favorece os ricos em detrimento dos pobres e que a gente tem que derrubá-lo. Olá, tá certo? Então, agradecer e dizer que quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas, a gente está de volta aqui com um novo tema para debater, chamar o pessoal para curtir a nossa página, né? No YouTube, no Facebook, e dizer que esse aqui é o meio da gente fazer o debate com a classe trabalhadora, fazer esse embate, né? Que a gente vai precisar muito quando acabar essa pandemia. Então, obrigado, Flávia, obrigado, Neila, um grande abraço para vocês e até a próxima quarta-feira. Obrigado, gente.